Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o artigo Bioleninismo, escrito por Spandrel. Para discutir essa obra comigo, Zeno Estoico, estão aqui Salazar Luso. Boa noite, aqui hoje como Blue Sparkle, a minha fursona. Ai, meu Deus do céu. E Pepe Peripatético. Boa noite. Pepe, eu não encontrei muita informação sobre a origem do texto do artigo aqui em questão. Você que recomendou, então explica aí pra gente, por favor. O grande ponto do texto, eu não sei, vou falar rapidinho do autor, que é super misterioso, é um cara que tem um pseudônimo na internet, nunca foi doxed, pelo menos até onde ele estava até hoje não foi doxed, apesar de ter perdido os contas do Twitter, é o Spandrel. Ele se descreve como um linguista, historiador / sinologista, claramente ele tem muito conhecimento de línguas asiáticas, ele dá a entender que ele passou muito tempo na Ásia, na China e no Japão, e até certo ponto na Coreia também, e ele tem esse blog chamado Bloody Shovel. E em 2017 ele escreveu esse texto que virou um texto seminal. Ele fala, inclusive, numa entrevista que ele demorou meses para chegar no texto. A primeira parte, o texto tem 3 partes. E a ideia básica do texto é apresentar um modelo que permite explicar e prever a estrutura de poder que se instalou no Ocidente pós-1960, quando houve aquela revolução, aquela reorientação na esquerda, né, com A Estranha Morte do Marxismo, aquele livro bom do... Como é que chama aquele de novo? Não fugiu o nome do autor agora, aquele... Daqui a pouco eu lembro o nome dele. O Olavo de Carvalho também falou sobre isso, né, a ideia da nova esquerda, mas o grande ponto é essa reorientação que aconteceu na esquerda, de deixar de defender o proletariado para defender o que basicamente são as beiradas ou a periferia da sociedade, incluindo um monte de indivíduos que não são particularmente bem ajustados, sejam eles homossexuais ou transexuais ou criminosos e coisas desse tipo. Ele tentou, né? Ele partiu de um texto original do Steve Sailer, que de novo é um cara que todo mundo deveria ler, um cara brilhante, realmente um cara brilhante, um analista de política brilhante. Quando ele escreveu aquele texto, Coalition of the Fringes, que acho que em português é coalizão da periferia. Periferia é um bom termo, gente? Ou talvez um termo... É bom, pra frente é bom. Coalizão da periferia. Então, o grande ponto... No sentido de periferia da cidade, né? Mas periferia... Isso. Da periferia da sociedade, exatamente. Ou coalizão dos marginalizados, talvez seja um bom termo, né? Talvez seja um bom termo. Inclusive, desculpa, eu lembrei o nome, é Paul Gottfried, tá? É o Estranha Morte do Marxismo do Paul Gottfried. Mas o Olavo de Carvalho também falava muito sobre isso. Tá voltando à nova esquerda e velha esquerda. Mas enfim, então ele pegou esse texto, né? A Coalition of the Fringes, qual que era o ponto do Steve Sailer? Olha, as vitórias eleitorais, o processo de manutenção e retenção do poder, expansão do poder, que o Partido Democrata tem nos Estados Unidos, ele tá falando particularmente dos Estados Unidos, mas claro que reflete no mundo ocidental todo, sendo o mundo ocidental todo basicamente um monte de satrápias, de colônias americanas, né? Como é que eles conseguem poder combinando no mesmo partido militantes negros, feministas, homossexuais, transexuais e muçulmanos, né? Aí a ideia original do Steve Sailer, quando escreveu o Coalition of the Fringes, acho que foi 2012 ou 2013, foi essa época que teve essa cristalização da política americana, estamos falando de mais ou menos 10 anos já, né? Ele dizia, não, mas o que mantém essa coalizão unida, de gente que claramente não se gosta e tem uma visão de mundo completamente distinta, é o ódio ao homem branco. Aí ele começou a discutir, dentro daquele fóruns da neo-reação, né, do neo-reaction, ele começou a chegar à conclusão que simplesmente ódio por ódio não consegue manter uma coalizão operando muito tempo. O ódio é um motivador, mas o ódio não é um motivador que permite esse nível de estabilidade que você vê na coalizão. Foi aí que ele chegou a essa conclusão que havia algo mais ali que mantinha a coalizão unida, e é a ideia do bioleninismo, que é a capacidade de pegar esses grupos que são historicamente de baixo status numa sociedade. E status todo mundo entende que é status, né? Status basicamente é a sua posição social. Se alguém quiser uma definição mais clara, mais precisa, a gente pode até falar um pouquinho mais aqui, mas é Max Weber. Sociologicamente, status é a sua posição dentro de um grupo específico, seja uma civilização, de uma civilização até uma família. Todos têm status é adquirido ou status é impingido, por exemplo, no nascimento, dependendo da sociedade que você está. Mas que o grande ponto era você conseguia artificialmente aumentar o status desses grupos historicamente de baixo status, especialmente no Ocidente, e a partir daí você conseguia estabilidade nessa coalizão. Então essa é a grande sacada dele, né? O que mantém, em primeiro lugar, o que impulsionou
essa virada da velha esquerda para a nova esquerda nos anos 60, número 1. Número 2, o que mantém essa coalizão das bizarrices, né, das pessoas de baixo status, bizarras, assim, unidas, hoje em dia inclui transexual, como é que é a orientação sexual, atraídos por menores, inclui todo tipo de loucura, né? Como é que as pessoas podem ficar juntas no mesmo modelo? E a ideia é o que as elites, e essa é importante, foram as elites que basicamente tangiram esse processo, que as elites prometem para esses grupos é status, né? É artificialmente inflado de status, que não tinha antes. Então esse é o grande sacado. Esse texto dele foi escrito em 2017, em 3 partes, um texto realmente curto, acho que dá umas 12, 15 páginas, um negócio assim, não dá muito mais. 18 páginas, obrigado, 18 páginas, e foi assim, revolucionário, foi muito bem recebido, né? Ele mesmo fala que ele começou a escrever o texto meio assim, de uma maneira meio improvisada, escreveu várias vezes, reescreveu, não sei o que, ele mesmo ficou surpreso com a aceitação que o texto teve, ao ponto de chegar, isso virar um termo basicamente de que quem se interessa por ciência política, por filosofia política, esse tipo de coisa, hoje em dia deveria conhecer, se não conhece realmente, perde uma parte importante da realidade. O bom do modelo dele é que o modelo dele explica a realidade política vivente, e 2, tem sido muito útil em prever os próximos desenvolvimentos da realidade política vigente. Por isso que é um texto que eu achei crucial que a gente discutisse aqui não pode ter muita coisa importante ali. É crucial que quem não tenha se familiarizado com esse texto se familiarize para parar de falar um monte de besteiras do tipo, a democracia é o regime onde o povo é representado, o Supremo é o povo, a Constituição, as leis, o Estado de Direito, um monte de tontice, um monte de ficções tolas, né? Então por isso que eu queria falar desse texto hoje. Eu acho que é legal comentar um pouco sobre o começo, né, do texto, que as origens primeiro do leninismo, né? De onde veio o termo leninismo? Ele começa pelo leninismo, né? Então o Salazar, desculpa, antes de comentar do leninismo, acho legal pelo menos comentar a questão do status aí, porque eu acho que um dos problemas que as pessoas têm por viver no mundo ocidental, na sociedade dominada pelo mercado, é que eles tentam equalizar status com dinheiro, né? As duas coisas não são a mesma. Talvez valha a pena falar um pouquinho de status, não? O status aqui que ele fala é bem bacana, né? Que fala que vem da ordem natural. A ordem natural é natural. Então, numa tribo lá, as pessoas que contribuem mais para a tribo vão ter mais status, né? O melhor caçador, a curandeira, são elementos que estão contribuindo para o bem-estar da coletividade, né? Na sociedade pós-industrial e pós-industrial que a gente vive, esses termos, essa utilidade e essa status ficam bastante difusos, né? Bastante difícil da pessoa se auto-atribuir status. Então, acho que isso é um ponto aí da neurose que a gente vive, né? As pessoas não conseguem achar o seu lugar na sociedade. Sim. Ele fala que a sociedade que mais se alinhou com essa estrutura de estabilidade advinda do status natural era o feudalismo, né? Uma das coisas interessantes que ele fala que o feudalismo naturalmente atingia a estabilidade porque era uma estrutura militar de guerra que se traduzia para um tempo de paz. Exatamente. Achei excelente esse ponto dele. Contava com a lealdade das elites, né? As elites, na verdade, as amizades, as lealdades se forjaram no campo de batalha e depois foram transferidas para a vida civil, né? Que é um modelo muito preciso de estabelecer status, porque o status no campo de batalha é basicamente o medidor, não é o concurso público, não é o vestibular, é quem sobreviveu e quem morreu, né? Sim, e é uma organização que tem um objetivo prático, né? Que é defender o grupo, defender o reino, o condado, sei lá o que seja. Hoje em dia a gente não tem isso, né? As pessoas estão soltas aí no mundo sem objetivo prático, isso ajuda a criar mais neurose, né? Sim, tem aquele livro bom, aquele Natural Symbols, da Mary Douglas, né? Que ela fala exatamente sobre essa questão aí, a sociedade moderna, quando ela fala daquele um grupo fraco, grid, ela usa aquele termo grupo e grid, né, para falar de diferentes grupos. Eu acho que a gente falou desse livro já em algum episódio, acho que foi o episódio talvez esse do episódio do Unabomber, né? Mas o ponto é que se o grupo é fraco e o grid, né, a estrutura de estabelecimento de status é forte, aí você acaba no modelo onde os indivíduos são atomizados, né? Que esse é o problema. Quando você falou de pessoas que estão perdidas, você não pertence a um grupo específico, você fica muito atomizado, né? Os grupos a quais você pertence são sempre circunstanciais, né? Você não tem nada sólido e estável, né? Você não nasce numa família nobre, ou você não nasce numa família de artesãos, e aquilo é levado continuamente por gerações, né? Basicamente, a cada nova geração, tudo começa do zero, você tem que se achar de novo o seu lugar e o seu status no mundo, né? Isso gera uma instabilidade, uma ansiedade enorme, né? Às vezes menos que uma geração, né? Às vezes a pessoa é demitida e fica louca, né? Sim, se identifica tanto com o que a empresa provê, os valores da empresa, quando é demitida a pessoa fica maluca. Sim. Já vi isso acontecer várias vezes. Eu também já vi, acho que todos nós já vimos, né, acontecer algo desse tipo com gente que realmente assim, acabou. Você só fazendo um paralelo, acho que até uma parte depois do texto que eu achei interessante, é que esse grid que você falou que na sociedade atual é muito difícil se traduzir numa relação de status, por isso que
Ele fala muito que uma das maiores invenções, agora indo lá pro final do texto. Isso, claro. Que o Grant fez, que todo mundo pertencer a alguma camarilha, algum grupo, que ele usa clique em inglês, né? Que é algum grupo onde a pessoa ali dentro daquele grupo pequeno, ela pode adquirir, acruar status, né? De dentro do grupo, de fora para dentro, né? É bastante interessante isso aí. Sim, porque a sociedade não provê grupos, então ela tem que criar grupos artificialmente, tem que se exatamente, que aí os grupos dos negros, vamos traduzir, né? O grupo dos negros, dos homossexuais, né? E aí começa a atomizar ainda, né? Tem o grupo dos furries, né? A qual eu faço parte, enfim. Deus do céu. Saladar saindo do armário aqui, gente. O cara tá saindo do armário. Meu Deus do céu. Tá croando status. Volta pro armário, Saladar, por favor. Não, mas tranca o armário. Só pra continuar, pessoal, mais ou menos na ordem do texto. Então, o feudalismo, como ele me fala, era muito bom em manter cooperação, coerência e lealdade. Ele fala muito de lealdade entre as elites, né? Porque as elites, na verdade, não se traíam, elas se mantinham porque ela mantinha uma camada específica. Mas como ele mesmo fala, era muito ruim para estabelecer um estado administrativo, né? O estado managerial, lá para usar aquele termo do James Burnham, lá do livro clássico dele, né? E aí você não conseguia coletar taxas e não conseguia fazer grandes obras públicas que, lamento ANCAPs, né? Garotos de 14 anos, ou que se comportam como garotos de 14 anos, que é isso que ANCAPs são, sem o Estado você não faz grandes obras, tá? Não tem jeito. Então esse era o problema. Aí a primeira tentativa de solucionar esse problema foi o absolutismo, né? O absolutismo no qual, na verdade, é interessante pegar aí aquele livro do Bertrand de Juvenel, né? Aquele On Power, né? O poder. Na verdade, o rei tentou, no absolutismo, criar uma aliança entre o rei e o povo, né? Que ele chama de high mais low versus middle, né? Quer dizer, o rei tentou se unir ao povo contra os aristocratas. Evidentemente, os aristocratas detestaram a sua situação por uma série de razões, e eles eram unidos, né? Eles tinham sua solidariedade. Aí, qual foi a solução deles para o Ocidente? Foi o liberalismo, né? Foi esse modelo no qual, na verdade, você ia criar uma série de formalismos, uma série de subpoderes, de divisão e separação dos poderes, aí usando a separação dos poderes de Montesquieu. E quando a gente discutiu no episódio do Hans Hermann Hoppe, né? O que você acabou fazendo com isso é que você acabou abrindo o poder a mais gente, inclusive de fora da nobreza, de fora da aristocracia. Aí o problema que ele coloca, e aí eu estou dando esse prêmio só para o Salazar poder falar do leninismo, finalmente, né? Aí qual é o problema? O problema do Estado liberal é que ele é enorme, ele tem uma burocracia, ele consegue coletar taxas, ele consegue fazer grandes obras, não sei o quê, mas politicamente ele é uma bagunça, né? Ele fala, inclusive, do período lá de 1179, da Revolução Francesa até 1848, né? Com revoluções, né? Tentativa de revolução na Inglaterra, tentativa de revolução na Alemanha, teve já teve umas 3 trocas de regime na França só nesse período. Aquela Revolução Ludita foi em 1812, teve as revoluções no Novo Mundo, né? Vários países tentando se libertar tanto da Inglaterra quanto da Espanha, né? Da Espanha Imperial. E aí, o problema é como resolver. O Estado quer ter poder, agora que o Estado tem um meio administrativo de fazer coisa, de coletar taxas, agora ele quer ter estabilidade de poder para continuar fazendo o que ele quer fazer, continuar crescendo em tamanho, crescendo em poder, e aí começa a necessidade de soluções, né? Certa medida, o Dugin, quando ele fala da quarta teoria política, ele sempre fala dessa questão, né? Qual que é a resposta, né, que você vai dar à modernidade, né? É o comunismo, é o nazismo, entendeu? É uma quarta teoria política, é o fascismo, ele sempre fala disso, né? E aí entra no ponto, né, o leninismo como a primeira solução, né? Por favor, Salazar. Sim, então o leninismo, basicamente, ele foi uma substituição da aristocracia russa por pessoas de baixo status que estavam extremamente ressentidas, digamos, né, com a chegada do capitalismo na Rússia, né? Isso. Então, na sociedade russa, né? Para deixar claro, na sociedade russa, tá? Não é necessariamente... Isso, a sociedade russa, né? Exatamente, a sociedade russa extremamente religiosa, né, e acostumada àquele modelo que vinha de séculos. Agrário. Chegou lá o modelo liberal, digamos, da Rússia, né, de free trade, e deixou muita gente descontente, né? E aí ele conseguiu manipular isso e substituir o modelo do leninismo, eliminar, basicamente matar totalmente a aristocracia russa e substituir por pessoas que eram pessoas de baixo status, que não tinham terras, digamos, de certas etnias, né, altamente intelectualizadas, enfim. E aí ele
criou esse sistema de baixo status que substituiu todo o poder russo e integrou isso no poder, né? No caso do partido, que também foi uma inovação, né? O partido virou a estrutura, né? O governo mesmo, né? Exatamente, o Estado era subordinado ao partido, digamos. A gente está deixando escapar aqui o aspecto primordial desse movimento, né? Que essas pessoas não têm status na sociedade e elas são trazidas para dentro do partido para ser soldados do partido, né? Para ser soldados dessa ideologia, e eles percebem que se eles rejeitarem a ideologia, eles não vão perder tudo, né? Ou seja, um comissário... Essa sacada genial, né? Um comissário do partido lá que ele resolva ter um banho de consciência e deixar o partido, ele simplesmente vai morrer, né? Vai morrer de fome, talvez vai morrer sendo executado como traidor. Então, trazer essas pessoas aqui, você cria um vínculo de lealdade para a vida inteira. E uma coisa que ele fala aqui ao longo dos 3 textos, a moeda mais importante desses movimentos todos que ele faz é a lealdade. Você traz um grupo, Sim. Você traz uma certa identidade para baixo do guarda-chuva do partido, da ideologia, você criou um vínculo de lealdade que não vai ser quebrado. Essa pessoa não vai dizer, sabe o que agora eu vou votar no candidato da oposição na próxima eleição. A rejeição que essas pessoas têm, né? Isso explica porque alguns grupos, né, recebem essa rejeição, né? Porque alguns grupos que são considerados propriedade da esquerda, quando decidem se comportar de forma independente, são super maltratados, né? Vai ver lá o que um negro que resolva votar na direita... Candace Owens, aquela negra americana, né? Lembra Candace Owens? Um homossexual, que seja abertamente homossexual, que resolve votar na direita, o que acontece com ele, né? Como ele é tratado. Eu acho que a grande sacada, esse que é o ponto, acho que há duas sacadas do Lenin. Uma é entender que gente de baixo status natural na sociedade, se você prometer para ele alto status, ele vai ser leal a você, porque ele não tem outra opção, né? Se a velha ordem restabeleceu, o estado dele cai imediatamente. E o segundo ponto foi exatamente o que o Salazar fez. Entender que a estrutura geral para estabilizar a luta pelo poder é um partido único que engloba o Estado todo. Inclusive, eu acho legal, né, o Salazar, quando ele fala, olha, a gente chama de leninismo, mas na verdade é muito mais stalinismo, né? Quando Stalin morreu em 1924, a Rússia ainda era uma baderna total. Quem colocou ordem na Rússia, e a gente pode discutir como é que ele colocou ordem na Rússia, a gente fez aquele episódio a morte do Stalin. Morreu em 24, ao contrário. Não, eu falei Stalin? Desculpa, quando Lenin morreu em 24 era uma bagunça. Sim, sim. Aí o Stalin, quem estabilizou de fato foi o Stalin, sim. Quem estabilizou de fato foi o Stalin, mas estabilizou com expurgos e mais expurgos e mais expurgos, daí teve o grande terror, aí teve mais expurgos e mais terror e mais expurgos e mais terror, até que, eu acho que era o Paul Johnson, né, quando escreveu The Intellectuals, aquele livro, né, sobre Marx, Sartre, não sei o que, ele falou, ninguém matou mais comunista do que Stalin. Na história da humanidade. Ninguém matou mais comunista que Stalin, né? É mais ou menos isso. E, inclusive, eu acho um negócio interessante, né, aquele livro do Matthew Raphael Johnson, The Soviet Experiment, e o próprio Michael Jones, né, no livro dele, agora me fugiu o nome, os dois falam uma coisa interessante, você vê só, quando tá falando do Lenin, ele falou, olha, eu vou reconstruir uma sociedade do zero e eu tenho que ter gente de baixo status. Uma coisa que a gente às vezes esquece, quando a União Soviética começou, as primeiras leis da União Soviética, ela permitiu casamento gay, casamento pan, furries, todo tipo de maluquice que você puder imaginar. Inclusive, depois eles reverteram isso, mas é interessante que na fase inicial de destruição da sociedade tradicional, eles apelaram a todo tipo de esquisitice, né? Se você era esquisito, vem pra gente, fica com o nosso grupo, que você vai ter o status elevado, porque você é parte do grupo dominante, e você pode fazer o que você quiser. Isso é um negócio muito interessante. Eu sempre achei interessante na República de Weimar também, na Alemanha, né? Sim. Eu achei falta, né? A gente pode até discutir isso aqui, eu acho que é uma reflexão interessante. A Revolução Francesa fez algo assim, ele não fala. Absolutamente. É verdade. Então, assim, talvez não tenha feito com esse brilhantismo de Stalin, vamos falar. A Revolução Francesa não ecoa tanto nos dias de hoje quanto a Revolução Russa, né? Hoje, com certeza, tem muito mais gente fã do Stalin do que do Robespierre. Nas faculdades, nas redações. Nos Estados Unidos, eu acho que tem um link. Tem um link direto com a Revolução Francesa. Sim, mas você não vê o nome, né? Não vê esses nomes. Se é Voltaire, isso, o Robespierre, aquilo, Danton, não sei das quantas. Você não vê as pessoas sendo citadas, né? Mas Stalin direto. Não tem um dia que não tem um maluco falando elogiando Stalin no Twitter. Mas mais Lenin do que Stalin, não?
porque não tem aquele velho problema daquela mística que se criou que Trotsky era bonzinho, então na verdade se Trotsky tivesse tomado o poder, não soviético seria um paraíso. Tudo, e Stalin estragou tudo. Tem nego falando que Stalin matou pouco, todo dia no Twitter. Você lembra que os pais fundadores americanos, particularmente Thomas Paine e Thomas Jefferson, eram absolutamente fãs da Revolução Francesa, e vamos ser honestos. Sim. Depois do terror, do grande terror da Revolução Francesa, quando ficou claro que aquilo lá é basicamente uma satanocracia destinada a causar genocídios colossais, a genocídio da Vendée é um exemplo, né? Mas genocídio de todos os tipos, né? Com requintes de crueldade bizarrice, que você puder imaginar, mulheres empaladas pela vagina, literalmente, né? Os dois ainda se mantiveram firmes na presteza e no acerto da Revolução Francesa. É o famoso houve exageros das duas partes, né? E das duas Eles não se entenderam, pois é. Não, sim. Esse bebezinho aqui na Vendée, entendeu? Ele era reacionário. Muito bom, vamos voltar aqui. Assim, acho que a Revolução Francesa é um assunto que a gente deveria abordar. Acho uma obra aí pra gente falar dela. Porque ela é a semente de todos os problemas que a gente tem hoje. E outra coisa que eu acho que o Spandrel não fala é justamente assim, do papel da religião de estabilização também, que eu acho que é importante. E ele não toca nesse assunto também. Enfim, é porque eu acho que ele é muito focado na sociedade. Ele é um orientalista. Aquela entrevista que ele deu pro Parallax é impressionantemente boa, porque ele mesmo falou: olha, eu não sou uma pessoa religiosa, não tá claro pra mim qual vai ser o papel da religião nisso. E outra coisa que ele fala, não sei se vocês leram essa entrevista, mas eu vou colocar ela também, ele fala: olha, eu adoro conversar com chineses, por exemplo, porque a mente chinesa, e ele fala, eu estou convencido, inclusive, que os orientais são geneticamente incapazes disso, de engajar em metafísica e abstrações. Para eles é tudo muito prático, muito direto. A filosofia chinesa, ela é sobre boa governança, como ver uma boa vida, uma vida próspera e feliz. É muito mais sobre isso do que sobre grandes elucubrações, às vezes sobre a origem do tempo, a origem do universo, o universo eterno, não coisas desse tipo. Então ele fala para ele, esse é um ponto central, porque ele gosta disso, ele fala que ele gosta desse aspecto chinês, né? Ele fala, assim, ninguém discute o que eu já ouvi de chineses, tá? De chineses com que eu trabalho mesmo, assim, chineses nascidos criado na China. Ninguém discute política. Porque assim, você começa a discutir política, basicamente. Por que você está discutindo isso? Você é político? Não. Você trabalha para algum político? Não. Então por que você está discutindo esse assunto? É bem pragmático. Entendeu? O juiz de garantias é constitucional ou não? Eu falo, por que você está discutindo esse assunto? Entendeu? A mente ocidental adora ter uma opinião sobre tudo, né? Mas assim, ele falou, não é o caso na China, ele falou um negócio no Japão, ele até tem um termo, até vou colocar nas notas depois, que basicamente depende. Se você falar uma palavra muito difícil em japonês, o cara fala, você só queria usar essa palavra, né? Os japoneses fazem isso. Ele quer se mostrar usando essa palavra. Então eu acho que por isso também ele também não aborda esse papel da religião, apesar dele ter falado coisas sobre seria ser uma nova religião, não sei o que, viu, o Salazar, nessa entrevista em particular, ele fala, ó, há anos atrás, quando eu escrevi o texto, eu achava que uma nova religião seria necessária. Hoje eu acho que é mais fácil reformar alguma religião que já existe, então eu não sei, teve uma coisa do tipo um zen sufismo guerreiro ou um catolicismo cruzado Deus vult, é uma coisa desse tipo, entendeu? Eu digo isso porque, assim, ele não provê muitas respostas sobre como vai ser o futuro do bioleninismo, né? E ele não contrapõe outra visão de mundo religiosa, por exemplo, como um estabilizador que poderia conter isso. Eu senti falta. Eu tenho minha teoria. Eu acho que ele deixa claro que o modelo do bioleninismo, né, essa coisa de ficar adicionando cada vez grupos mais bizarros ao cenário político, na marra, ele tende a chegar a um momento de esgotamento, né? Vai ter um colapso. Vai ter um momento lá que não tem mais gente. Hoje, qual que é o grupo que está sendo forçado no cenário político, no cenário das empresas e tudo mais? Travestis. Não, isso já foi. Isso foi em 2000. Obesidade mórbida. Tá. Os obesos mórbidos agora são o grupo da vez, que você não pode fazer gordofobia. Eu não sabia, eu achei que a gente estava em criminosos ainda. Não. Eu coloquei travestis, eu falo travestis porque eu achava que eles estavam no pico do poder, mas você tem razão, sua pergunta foi diferente, sua pergunta foi quem está sendo introduzido agora. Me permita então, e me diga, me escreve para discordar. Eu acho que agora são os obesos e os pedófilos. Não, o pedófilo é o próximo da fila, depois vai vir, sei lá o quê, necrófilo ou zoófilo, sei lá, um dos dois. Eu voto furries. Furries. Seu dia vai chegar, você vai poder ficar na luz, Salazar, finalmente. Um abaixo assinado que você vai ter vaga garantida na empresa. Exatamente. Você vai poder trabalhar fantasiado. Jesus. Mas então, Zeno, essa pergunta que você fez, pra mim, é a pergunta mais interessante. Eu tava pensando nisso ontem à noite, quando eu terminei de ler o texto. Qual é o limite disso? Porque o problema é o seguinte, a gente tá falando do leninismo aqui, o leninismo ele tinha um limite prático, ele queria fazer a sociedade funcionar, inclusive uma coisa que ele fala, que depois dos expurgos do Stalin, chegou no ponto no qual você reverteu o processo e começou a colocar de novo. Primeiro lugar, você acabou com esse negócio
de casamento gay, de transexualismo, acabou em tudo na Rússia Soviética, voltou a ser mais tradicional, e começou a colocar homens, né, brancos, homens eslavos, né, no poder de novo para manter o país funcionando, né. O problema do porque em certa medida você tem um limite de classes, você tem um número específico de pessoas que são servos, que são camponeses numa sociedade, né, que são judeus, ucranianos, letões que estão ressentidos. Você tem um grupo, esse grupo você pode resolver esse ressentimento, né. O problema do biológico ao leninismo, né, que a gente vai chegar lá no ponto, a gente meio atropelou agora, é que como você agora está buscando características humanas, né, genéticas, cada vez mais digênicas, cada vez mais destrutivas, não tem muito limite, né, cara? Pode ser assim, sei lá, você pode chegar como sociopatas, necrófilos, canibais, né? O limite é muito baixo, né? Esse que é o grande problema, né? Como é que você... O problema é que eu acho que a sociedade se entra em colapso antes de conseguir colocar todo mundo. E assim, eu falo sociedade, mas não só a sociedade, que a gente vê o movimento ESG, esse movimento de ambientalismo, governança, sociedade, é uma forma de trazer esse debate político dentro das empresas. Quando você tiver obrigado a ter cota de furry, cota de obeso mórbido, cota de sei lá qual perversão aí nas empresas, as empresas vão quebrar. Chega uma hora que não dá conta. A gente tá vendo isso acontecer um pouco em Hollywood hoje, porque Hollywood se rendeu tanto à agenda woke, né, e tá começando a fracassar. Os filmes da Marvel já não fazem mais todos $1 bilhão de bilheteria, tá todo mundo olhando de lado, né, porque as pessoas não se interessam. Não vou sair da minha casa, pegar trânsito, pagar estacionamento, pagar, sei lá, R$60 de ingresso pra falar lá, pra alguém da Disney lá falar que homem branco não presta, né? Vou ficar em casa. O negócio vai continuar funcionando enquanto tiver gente, os brancos competentes ainda tocando a sociedade, entendeu? Sim. Mas chega uma hora que você impõe eu acho que é matemático. Chega uma hora que você impõe tanto esses grupos dentro dessas organizações que elas se tornam disfuncionais. Salazar, eu acho que esse ponto que o Zeno fez é perfeito, porque é o seguinte, esse é o problema. Você tem camponeses. Vamos falar um pouquinho do leninismo de novo. Você tem camponês. O camponês não gosta da vida dele de servidão por uma série de motivos. Ou foi dito a ele que ele não gosta. Na verdade, ele não gosta porque ele não tem status. Ele quer mais status. Pô, você tá me oferecendo mais status, eu quero mais status. Em certa medida, como você transforma o camponês no chefe de supervisão da usina hidrelétrica número 7 em Krasnoyarsk, o cara vai ficar feliz. Você atendeu o cara, entendeu? Então você tem aquele pool de pessoas no qual você pode levantar. Outro cara virou professor de ciência no colégio, no colégio central da Sibéria. Tá bom, o cara virou professor de ciência, o cara era um camponês, ele tem mais status, não sei o quê. O grande problema do bioleninismo é que não tem... Qual que é o limite de deformação genética que você vai poder atender antes de você parar, entendeu? Como é que você, na verdade, atende às demandas de status de um pedófilo, de um necrófilo, de um obeso mórbido, de um cara com QI de 70 ou de um cara que é um psicopata, entendeu? Esse que é o aspecto mais perigoso pra mim. Qual que é o princípio limitante, entendeu? Do bioleninismo versus do leninismo. E olha que a gente tá falando aqui, até agora a gente não definiu os dois, gente. Desculpa, a gente até agora não definiu os dois, tá? A gente tá falando do bioleninismo, tem que definir, mas tudo bem. Você tem uma usina elétrica gerenciada lá, tripulada, operada por anões pedófilos e furries, até que ponto, né, essas pessoas vão... Quantos grupos você consegue colocar antes que a usina colapse, né? Que ela pare de funcionar? Exatamente. Você tá vendo? Essa pra mim, Salazar, essa é a diferença fundamental. Não é simplesmente o cara... Você lembra que ele fala no texto, no fundo, é um pedigree reverso. Se o cara tem algum pedigree na nobreza russa, ele não pode para aquela função. Mas se ele não tem o pedigree, se ele não serve, a Rússia não precisa de maioria de servos. Qualquer um daquela população que eu pegar já tá atendendo, entendeu? Agora o bielorrusso redivide a sociedade em tantos subgrupos, como é que você faz para atender todo mundo, entendeu? Não basta ser só um trans, um furry, você tem que ter um anão pedófilo e tem também um coprófilo. Uma coisa, a gente precisa uma coisa é você ter o partido. O partido atende todo mundo, mas o partido ele vai ter que atender a sociedade. Você vai ter que ter um hospital, uma usina elétrica, você vai ter que operar ferrovias. Essas coisas, se você aplica esses princípios nessas coisas que têm impacto direto na sociedade, você vai ter problemas sérios em algum momento. Aí a sociedade colapso mesmo. Mas eu acho que o sistema é perverso porque ele consegue convencer um engenheiro branco competente a ir contra a cognição dele e suportar esses grupos. Sim.
E isso vai estender a duração disso, eu acho. Não, estender vai. Veja, estamos pensando qual que é o jogo, qual que é o estado final, porque o problema do estado final é muita gente para você acomodar agora, entendeu? Nesse subgrupo. Não só você vai acomodar, como esse engenheiro branco que é competente, que faz lá, sei lá qual é a disciplina dele funcionar, ele vai ser o alvo de todos esses grupos, porque ele é o vilão da história, né? É o homem branco heterossexual que tem que ir elevado. Mas, gente, eu só queria fazer logo a transição do leninismo para o bioleninismo para a gente continuar falando, porque esse que o assunto é interessante, é o futuro do bioleninismo. Sim. Sala, você quer continuar ou não sei se você quer que eu fale? Não quero não. Tá bom, então aí, como a gente falou, então o leninismo, a ideia genial do Lenin, que o Stalin acabou implementando foi essa, né? Pegar esses grupos historicamente desfavorecidos e elevá-los artificialmente. Chegou um ponto no qual, após uma estabilização sangrenta, Stalin e Mao, no caso da China, né? Após a estabilização sangrenta, na verdade, você manteve a retórica oficial de luta de classe, mas você passou a promover por competência, por capacidade de executar a função que você vai executar. Se é uma indústria se é uma usina de limpeza de água e tratamento de esgoto, o esgoto tem que ser tratado. Se é uma usina elétrica, a eletricidade tem que vir. Ainda que você mantivesse o discurso oficial, você acabou fazendo isso tanto na China quanto na Rússia, né? E, aliás, a gente falou da China, a Revolução Cultural basicamente foi um expurgo de elementos não só reacionários, mas como pró-soviéticos dentro da China para estabelecer esse poder absoluto do Partido Comunista. Ele fala muito da Mongólia e do Tibete, como sangrenta foi a Revolução Cultural na Mongólia e no Tibete. Mas o ponto é, você atingiu o poder. Quando você atinge o poder, você, na verdade, vai ter que dar uma freada nessa massa de baixo status que quer cada vez mais poder. Você faz essa freada através de uma maneira sangrenta, né? Aí você meio que congela a ortodoxia oficial. A China é um estado proletário, de luta de classes. E todo mundo sabe que hoje o Partido Comunista, basicamente, quem sobra no Partido Comunista são engenheiros físicos, matemáticos com QI de 140. Não são camponeses. Mas mantém a doutrina oficial, né? Aí o ponto dele, que é muito importante, aí volta lá no ponto do Paul Gottfried, do Olavo de Carvalho, de todos eles, mostra que no Ocidente, quando se tentou fazer isso ao final da Segunda Guerra Mundial, o Ocidente, os Estados Unidos em particular, eram tão prósperos que esse proletariado já tinha, no mínimo, a gente chegou a discutir isso em vários episódios, né? O cara conseguia terminar o colegial lá, o ensino médio, ia trabalhar numa empresa e com o salário dele ele comprava uma casa, tinha um carro e sustentava a esposa e 3 filhos. Né? Antes disso, o Marx, quando concebeu as teorias, ele achou que os primeiros países são os países industrializados, né? Que ocorreu a Revolução Inglaterra e tudo mais. Ocorreu na Rússia, né? O país mais atrasado da Europa. Muito bom ponto, né? Assim, qualquer um que estude um pouquinho de marxismo vai poder falar que Lenin já não era o marxista original. Lenin já teve uma modificação importante no marxismo, no qual não foram os trabalhadores que foram os proprietários da Revolução, na verdade, foram os intelectuais, os gerentes médios, né? Que seria mais ou menos isso. Uma classe mais intelectualizada, meio pequeno burguesa meio frustrada, que levou a Revolução a termo. Não foram trabalhadores, até porque não tinha, né? Trabalhadores, per se, industriais na União Soviética. A China, os camponeses, né? Tem a maoísmo. Que também não estavam previstos no modelo original de Marx. Isso é importante falar, mas o ponto é que quando eles tentaram fazer isso no Ocidente com os trabalhadores do Ocidente, eles já tinham se aburguesado em certa medida a tal ponto. Eles estavam satisfeitos com o status dele a tal ponto no qual você não podia vender mais esse mesmo status. É uma coisa você vender e eu vou colocar entre aspas, não estou dizendo que eu concordo, pelo amor de Deus, mas esse é o ponto. Uma coisa é você vender o abjeto status de servidão, né? Outra coisa é, o cara é empregado da GE, ele trabalha lá as 8 horas por dia, lá, sei lá, 9 horas por dia, mas ele vai pra casa, tem a casa dele, tem a esposa dele, tem os filhos dele, tem o carro dele, tira férias, talvez no México, né? Assim, então você não vai conseguir vender, você não tem ressentimento ali pra vender pro cara, e aí volta, vamos fazer o fio, o ponto que ele falou, sabe? Esse cara não vai ter lealdade a você propriamente isso, porque ele tem escolhas. Sem a Revolução Marxista-Socialista, ele já tem um status ótimo. Aliás, a Revolução Marxista-Socialista pode muito bem derrubar o status dele, né? Então ele já não é o cara interessante, ele já não é a massa de manobra que vai te dar a lealdade. E aí vem a sacada genial, mas então quem são os grupos que têm status inferior hoje? O que eu posso explorar, né? Para que eu possa vender a ideia de que eles têm baixo status, tem que aumentar o status. Primeiro começou com as mulheres, né? Black Women of Color. Women of Color.
Black Women of Color. São os negros, os imigrantes, os gays, entendeu? Para esses grupos todos. Aí você entende essa transformação, o novo proletariado, em certa medida, a gente falou um pouco disso no episódio do marxismo cultural, né? O novo proletariado, em grande medida, um proletariado quase que sexual, né? Muito mais do que um proletariado material, né? Essa que é a grande sacada, essa é a grande evolução. E aí que ele faz essa diferença do leninismo pro bioleninismo. Qual que é o ponto? E esse é um ponto muito importante dele, do Spandler. Muitos desses grupos, eles têm desempenho inferior, eles têm status inferior, porque eles têm desempenho inferior, e o desempenho inferior tem, inclusive, razões genéticas. Não, ele é cuidadoso de dizer que não é totalmente genético, não é assim, qualquer homem é melhor que qualquer mulher no mercado de trabalho, mas a esmagadora maioria dos homens é muito melhor que a esmagadora maioria das mulheres no mercado de trabalho. Então é natural que no mercado de trabalho os homens tenham muito mais status do que as mulheres. Acho que é importante, aqui a gente fala de genética, a gente fala o seguinte, genética diz o seguinte, algumas pessoas vão ser mais altas que outras pessoas. Perfeito. Simples assim, não quer dizer, nazista, eugenia, querendo matar todo mundo. Não é isso. A genética prevê, dentro das suas distribuições, lá, estatísticas e tudo mais, algumas pessoas vão ser mais bonitas que outras, algumas pessoas vão ser mais altas que outras, algumas pessoas vão ter habilidades específicas. Por exemplo, a habilidade que você tem para jogar futebol hoje vai te render uma renda, um status muito maior no mundo atual do que, sei lá, você ser bom de tiro, violinista, você ser um dançarino bom, por exemplo. E Zeno, um pouco importante que você acabou de falar, ó. Você viu que o Zeno falou, renda e status, que de novo, elas não são equivalentes, elas estão correlacionadas, mas elas não estão os absolutamente equivalentes, mas sim, no mundo atual de esportes de massa, de alcance global, ser um bom jogador de futebol vai te render muito status, não só além de dinheiro. Sim. E esse é o ponto primordial, né? Agora, se há etnias particulares, por exemplo, que são mais predispostas a jogar futebol com mais eficiência, é óbvio que essa etnia vai ter mais status, né? Mas esse é o grande ponto, é explorar esse ressentimento. Só queria destacar um ponto aqui que você estava falando, eu lembrei. Isso explica essa mudança do foco da esquerda, explica porque hoje o PCO no Brasil, por exemplo, parece ser muito mais conservador do que muitos partidos da direita. Porque ele é a velha esquerda, ele é esquerda leninista, não bioleninista. O PSOL é bioleninista, perfeito. O PCO não é bioleninista, é por isso. Não, ele é leninista, exatamente. Leninista, stalinista, que seja, né? Maoísta, tem uma subcorrente lá dentro, mas é exatamente esse o ponto. Eu acho que um bom exemplo a última vez que eu vi era alguma coisa do tipo prêmios Nobel, de medicina, física, química, não sei o quê. 95% dos prêmios Nobel vão para homens, 5% vão para mulheres. Aí vem a pergunta, por que eles vão? Quer dizer, se você estudar a distribuição de QI em homens e mulheres, você percebe que os homens, eles têm o que eles chamam de distribuição mais achatada, curva, a cauda da distribuição mais gorda. Quer dizer, basicamente o quê? Que nos homens tem mais imbecis e mais gênios, muito mais do que mulheres. O QI médio dos dois é igual, só que a quantidade de gente nas pontas das curvas nos homens é muito maior. Como os prêmios Nobel vão para gênios, é natural que você tenha essa relação de quase que de 1 para 10, né? Para cada 10 gênios homens, você tem um gênio mulher. Mas isso, ou você reconhece esse fato da realidade humana, a ciência, QI em particular, é um dos resultados mais bem reproduzidos da história, né, em termos de QI, em termos de experimento científico, de análise científica, ou você fala, não, então a realidade é assim, funciona assim, né? Homens e mulheres têm essa característica diferente, né? E, portanto, o número de prêmios Nobel é o que é resultado natural da realidade, ou você lança a ideia biolenista e fala, não, sabe por que vocês mulheres não estão arrebentando em ganhar prêmios Nobel? Misoginia, patriarcado, vocês estão sendo oprimidas, é por isso que vocês não ganham prêmio Nobel. Não é porque a distribuição de QI de vocês é diferente, não. Aliás, QI nem é real, raça não é real, sexo não é real, gênero não é real, nada disso é real. A única coisa real é o quê? A opressão. Agora, se vocês votarem pra mim, se vocês ficarem comigo, fecharem com o meu partido, eu vou garantir que vocês nunca serão oprimidos. É engraçado que sempre surge essa discussão, né? Por que não tem 50% dos programadores não são mulheres, sendo que 50% da população é mulher? Ninguém lembra das profissões de baixo status, né? Por que 50% dos lixeiros não são mulheres se 50% do lixo é produzido por mulheres? Por exemplo, do tratamento de esgoto, Porque no fundo a luta por igualdade é uma mentira e na verdade o objetivo é status, né? Todo mundo quer as profissões de alto status. Fazer um link só com outro episódio que a gente fez, né? Que é justamente quem que teve essa ideia, eu acho genial. Não foi só o Gramsci, né? Que ele teve a ideia de ocupar o estado. Foi a escola de Frankfurt. Ele fala brevemente, né? A escola de Frankfurt, que é um outro episódio da gente, né? Que a gente discutiu quem teve essa ideia de desconstruir todas essas ideias, por exemplo, que, né, a sociedade funciona de um jeito, não, agora tem que funcionar de outro jeito. E essas pessoas de pouco status
naturalmente vão ganhar status através de uma teoria intelectual desenvolvida pela Escola de Frankfurt de desconstruir qualquer coisa com um monte que a sociedade tinha até então. Mas o Salazar, é interessante porque você veja só, se eu tenho alto status ou eu tenho um status aceitável, desconstruir a sociedade é um risco que eu vou correr, no qual eu posso terminar com status menor, né? Agora, se eu tenho o mais baixo dos status, ou sou convencido que tenho, você está disposto a aceitar qualquer tipo de risco, né? O que pode acontecer? Teoria dos jogos. Eu já tô na rabeira da sociedade, sim, teoria dos jogos. Tô na rabeira da sociedade já, e daí você vai destruir tudo. Entendeu? O que vai acontecer? A pior das hipóteses, eu vou ficar igual eu tava. E veja que a chave aí não é só ter baixo status, é a percepção de baixo status, né? Não, eu tô falando das pessoas que criaram a Escola de Frankfurt. Eram pessoas que eram imigrantes que na sociedade americana tinham baixo status. Perfeitamente. Quem eram essas pessoas, né? Quem eram? Inclusive, quando a gente fala de estrangeiros, né, tá certos grupos étnicos que ao longo da história, fora das suas terras nativas, sempre tiveram baixo status. Então é interessante que eles sempre foram uma força naturalmente subversiva, porque eles sempre procuraram aumentar o status. Qual é a maneira de aumentar o status para esses subgrupos etnocêntricos em particular? Então, não, eu acho que é legal fazer esse insert. Sim, absolutamente. Hoje é o dia do link de todos os episódios, pelo jeito. Todos os episódios. Os nossos episódios todos se ligam. Eu tava lembrando aqui, se a gente tivesse planejado, não teria sido melhor. Tudo tem um link com o outro. Tudo tem um link com o outro. O pior que na hora de fazer a nota vai ser um monte de link mesmo, porque aquele da igualdade. Impressionante, é uma teia de conceitos. O Frank Zappa tinha isso. Continuidade conceitual. Ele falava, todos os álbuns dele eram ligados. Tá vendo? O Quentin Tarantino tem um negócio desse com os filmes também, não tem? Que tem um personagem que todos é um tarado maluco, eu me recuso a citar ele aqui. Também mas assim, todos esses tarados... Ele é podólatra e já fizeram medições lá dos... Podólatra. Bem, ele era amigo do Weinstein, né? Então ele não era exatamente... fizeram medições lá dos pés, alguns pés de mulheres que tem lá em fotos que ele tirou, e os pés não são de mulheres adultas. Pelo amor. Bem, só a teoria dele do Top Gun já é um negócio bem distorcido, né, eu acho, da realidade. Meu Deus do céu. Sabe qual que é a teoria do Top Gun dele? Depois a gente gay, né? Top Gun é gay. O cara vem gay em tudo. O cara basta os militantes gay, pelo amor de Deus. Todo mundo é gay. O Ice lá quer trazer o Tom Cruise lá, o Maverick lá pro lado gay e tudo mais. Eu não lembro agora dos detalhes. Fantástico. Agora vou ter que colocar isso nas notas. Fantástico. Só para terminar, há grupos étnicos específicos de baixo status que vão naturalmente agitar a sociedade presente para reformular a sociedade para que tenha o status artificialmente aumentado. Isso, é inevitável. Eu não tô sequer culpando, em última instância, esses grupos especificamente por um comportamento que é natural do ser humano, de qualquer grupo étnico fechado que quer ter mais status. A solução, na verdade, é certamente a separação geográfica. Isso resolve o problema. Cada um vai ser auto-status da sua própria sociedade. Agora, você mistura sociedades, como é que aquela velha frase, lembra do artista, né, que tinha aquele blog da Manosfera? Diversidade mais proximidade igual a guerra. Não tem jeito, né? Na verdade, o modelo ocidental é influenciar. Aí você entende por que é importante aumentar a diversidade, porque aumentar a diversidade permite essas elites bioleninistas material humano para que elas possam ter uma massa de manobra leal, né? Sem opções para que possa se voltar contra a população nativa. Né? Você vê que vocês falaram que a gente todos estão linkados, mas isso mostra para mim a força, a genialidade da tese do bioleninismo, tá? Essa identificação, ele identificou um monte de fatores, ele sintetizou muito bem uma série de fatores díspares que aparentemente, o que parecem a um só tempo, eles parecem orgânicos, em outro momento eles parecem fruto de uma conspiração, mas quando na verdade eles são simplesmente o resultado de uma força histórica específica, que é a busca dos homens, né, do ser humano por status. Isso eu achei genial na série central dele. Infelizmente dos homens, mas também é uma coisa manipulada pelas elites ocidentais, né? Perfeito. Mas esse pra mim que é o ponto. Talvez ele não tenha tratado muito disso no texto. Eu não acho que ele tratou, tá? Vocês me digam se vocês não perceberam. Tudo que faltou é ele perceber que as elites perceberam nisso. Por que as elites se realinharam todas com a lacração, com o woke, né? Porque elas perceberam que esse é um mecanismo de controle. Tem aquele Alexei Arora, né? Que na verdade, até onde eu entendo, ele é marxista mesmo, tá? A gente falou de um texto dele sobre a economia da China no episódio de tributismo, chama Why Do American Elites Love Wokeness? O ponto dele central é que o wokeness é uma característica quintessencial do capitalismo financeiro moderno. Aí tem um ponto que ele aborda no texto que é importantíssimo,
importantíssimo, que a gente não falou ainda. Eu sempre fiquei curioso, por que que os Estados Unidos vão lá querer organizar parada gay no Afeganistão? Por que que eles vão querer fomentar feminismo não sei onde lá? Porque eles vão aliciar um grupo desses países que vão se tornar traidores do seu próprio país. Quinta coluna, né? Quinta colunistas. Então, com quem que os gays do Afeganistão vão ser, que existem, né? Independente de qualquer teoria que seja, eles existem. Com quem que eles vão se alinhar? Com os Estados Unidos, o woke lá, a bandeirinha do arco-íris e tudo mais, ou com o Talibã? Então eles estão criando lá núcleos de resistência, núcleos de subversão dos seus próprios países com esses movimentos. E isso é interessante porque durante a Guerra Fria, a rádio Voz da América, né, conseguiu muito mais resultados em subverter os países comunistas, né, trazer, fomentar a dissensão no bloco soviético, simplesmente transmitindo música, né, música americana, jazz, rock e tudo mais, do que qualquer coisa que a CIA tenha feito. Só que isso é coisa do passado, né? Essa venda, essa oferta do sonho americano é coisa do passado. Hoje o que os Estados Unidos oferecem para esses países que não fazem parte hoje do grupo deles é o woke, né? A agenda woke, é o LGBT, é tudo isso. Então isso é uma ferramenta de dominação do governo americano para esses países. Então, é das elites americanas. Muito claro no Oriente Médio, em geral. Sim, no Oriente Médio. Qual o sentido de você oferecer vamos fazer parada gay na Jordânia, na Arábia Saudita? Na Arábia Saudita não fala. A Arábia Saudita é café com leite. Mas no Afeganistão... você vê as mulheres iranianas, né? No Irã. Boa. Exatamente. Entendeu? Vamos cortar o cabelo. Pera aí, vou pegar a tesoura aqui, vou cortar uma mecha do meu cabelo aqui. As bravas lutadoras da liberdade iraniana morrendo por um sonho, mostrar o rabão na rua. Muito bonito. Maravilhoso. Uma conta no OnlyFans. Tem uma tirinha que eu não sei se eu vou conseguir achar, mas eu mandei pro Salazar só anos atrás, tá? A tirinha é o seguinte, eu vou tentar descrever rapidinho. São 2 soldados americanos, oficiais, em frente a uma turma no Afeganistão, ensinando os afegãos a fazer sexo anal. Aí um afegão fala pro outro, quem foi a porra do judeu que me veio com essa ideia? É do Stone Toss? É do Stone Toss. Né? Obviamente, entendeu? Assim, tá vivo ainda, é um milagre. Mas é o ponto, é um instrumento de dominação das elites financeiras, inclusive muitas delas etnocêntricas também, que tomaram conta do Ocidente e, obviamente, como elas tomaram conta do Estado, elas estão instrumentalizando o Estado para usar isso como um instrumento de Guerra Fria. Aquele ponto é crucial quando ele fala daquela entrevista no texto. Ele fala daquela entrevista que uma repórter chinesa morando nos Estados Unidos estava fazendo com um físico chinês sobre acelerador de partículas. Lembra disso? Que aí ela fala, você vê que o cara tá meio assim, perplexo, porque ela tá xingando o cara, falando que o projeto todo não vale nada, porque não tem democracia, não tem liberdade, não sei o quê. Ele tá, mas por que você tá falando isso pra mim? Você é chinês, eu sou chinês. É o ponto dele. Não, ela não é. Ela é uma mulher feia, aliciada. Com 30 anos. Com 30 anos. Uma mulher feia, gorda, com 30 anos na China, não é alto status. Então ela é quinta coluna. Desculpa, aí, mulher gorda com 30 anos em qualquer lugar do mundo não é alto status. Fala, Zeno, desde a idade, desde o paleolítico, mulher gorda não é status. Deixa eu dizer pra você. Viu? A partir do momento que eles conseguiram aprender a fazer cabanas, ninguém mais morria de frio, já deixou de ser uma vantagem. Zeno, eu lembrei daquela, falando do Steve Saylor de novo, que eu acho que o Steve Saylor falava que é a primeira lei do jornalismo feminino do Steve Saylor. Toda mulher jornalista sempre propõe uma mudança na sociedade no qual ela seja mais gostosa. Sim. Aí, eu acho que a aplicação do body positivity, aceitação, fat acceptance, entendeu? Não, que você já deve ter visto isso. Vocês fat já devem shaming. Como é que é? Fat shaming. Gordofobia. Não, a nova agora não, porque é o seguinte, a história de você gostar de mulher nova, de 20 anos, é pedofilia. Você vai ver a mulher que escreveu, é uma velha de 50 anos. Fala, tá. Claro. Entendi. Entendeu? Cara, eu vi mulher magra, gostar de mulher magra, pedofilia. Por causa de mulher magra, pedofilia. Quem escreveu, claro. Tá fazendo link aqui com os episódios que a gente fez lá do Red Pill, documentário Red Pill e do Rolo Tomasi lá do Rational Mail, que a mulher, ela tem um valor de mercado sexual muito específico durante um curto período da vida dela, e depois ela se torna presa dessas ideologias malucas, né? Que ela se sente. Mas você veja que a lealdade dela é garantida, cara. Você vai pegar uma gorda de 50 anos, você tem um partido falando pra ela que todo mundo, na verdade, tem que achar ela gostosa, e outro partido falando, na realidade, falando, minha filha, você já passou da reprodutiva. Não, ela vai falar uma coisa muito simples. A culpa do seu
seus problemas todos, da sua tristeza, de você ficar bêbada sozinha em casa à noite na sexta-feira, é do patriarcado, ela vai abraçar isso com unhas e dentes. E ela vai se tornar um soldado do partido para sempre. Sim. Digamos que ela é a maior camarilha ou panelinha possível, né? A mulher resistida. Sim. É o maior grupo, assim, é a maior arma, digamos assim, das armas de destruição em massa do biolinismo é a maior, né? É a maior, absolutamente. É porque aí vem naquele ponto que ele falou, né? Ninguém pode, as mulheres são perfeitas, não podem nem criticar. Então, na verdade, esse grupo ele mantém o Estado todo, o Estado e a sociedade toda num estado de terror, né? Porque ninguém pode falar, quer falar uma coisa maluca, né? Entendeu? Não que mulher realmente fica bonita aos 50 anos. Não fica. Sou maluco. É óbvio, são 50 mil gerações de adaptações biológicas. Não fica, entendeu? Não. Ela tá bonita quando ela é fértil. Quando é idade fértil. Não quando ela. No pico da idade fértil, né? No pico da idade fértil, é óbvio, entendeu? Essa é a natureza. Agora você tá. Aí entra. Ele até fala bastante. Ele fala rapidinho do texto do Mendes Moldbug, aí a gente falou do Open Letter for ontem, mas Liberals falou. Em certa medida. Tudo se liga, olha só, tudo se liga. Tudo se liga. Em certa medida não tem valor, a verdade não tem valor, todo mundo reconhece a verdade. O movimento político é muito mais valoroso você fazer esse monte de pessoas repetir uma mentira. Né? Sim, um nonsense, né? Um nonsense, que aí é uma demonstração de lealdade, né? Isso que eu falo pra você, uma demonstração de lealdade. Lembra daquele texto clássico lá do Václav Havel, falando do The Power of the Powerless, né? Por que as pessoas põem, no fundo, põem lá um cartaz exaltando o comunismo num armazenzinho na Tchecoslováquia comunista, ou põe o Black Lives Matter em frente à casa dele lá no jardim? Quando eu dirigia lá por Nova York, eu vi isso acontecendo. Por quê? Porque é uma demonstração de lealdade, né? Sim. Olha só, entendeu? In this house, Black Lives Matter. Sabe outra demonstração de lealdade? Chibolete. A pessoa fala lá, porque a presidenta Dilma, porque nós todos estamos alinhados com sei lá o quê, isso aí são chiboletes, são demonstração pública de lealdade. Outro dia eu li um texto bom naquele The Orthosphere, falando que, inclusive, até essa própria grafia lá, Kiev, que o pessoal, ao invés de falar Kiev, é também chibolete. Você já deve ter visto o Salazar, a gente corrigir, já me corrigiu. Não é Kiev, é Kiev. Falando, não sou ucraniano, não falo essa língua maluca, porcaria dessa mistura de polonês com russo que esses caras falam, sai fora. Eu chamava o pai pelo nome da minha língua. Eu tomar. O que é isso, coisa maluca? É chibolé, tudo é chibolé. Ajuda a identificar publicamente quem adere à sua corrente ideológica. Mas aí, viu, gente, tem um texto muito bom no American Sun, quando ele fala dos tranissários, dos travestis como janissários, né, do woke capital, e ele faz um ponto relevante que desses grupos todos, poucos grupos dependem mais da estrutura do Estado do Global Home, porque tem cirurgia, tem manutenção, tem hormônio, tem um monte de coisa, do que os travestis. Então ele fala, esse é o grupo perfeito, na verdade. Ele dá um exemplo interessante, depois eu vou postar o texto lá, ele fala assim, se amanhã o Partido Democrata chegasse a gente, a Nancy Pelosi chegou à conclusão, a plataforma do Partido Democrata hoje vai ser reintroduzir a escravidão. Negros serão escravizados. Falou, você pode pegar mulheres brancas, vai ter um monte de gente que vai protestar. Os travestis não vão falar, que decisão sabe do partido? Porque eles dependem totalmente do partido para existir. Aí o cara traz um paralelo dos travestis, na verdade, com eunucos. Ele falou, em certa medida na história, como é que os impérios resolveram o problema de lealdade? Na verdade, né? O Império Chinês, aquele detestável Império Otomano, entendeu? Até os romanos mesmo, né? O eunucos. Qual que é a questão do eunuco? Ele é totalmente dependente do Estado, ele não se reproduz organicamente. Você vê que interessante. Como é que você garante lealdade? E ele só tem utilidade na burocracia no caso do otomano, né? Ele só tem utilidade na burocracia do Império, né? Sim, exatamente. Se a sociedade acabar agora, se o Império acabar, eu vou poder ser artesão, eu vou poder vender, eu sou um caçador, eu posso caçar, eu não posso fazer. Você cavaleiro, você... Cavaleiro, exatamente. O travesti vai ser o quê? Entendeu? Tanto no Império Otomano como no Império Chinês também, né? Chinês. Perfeitamente. O texto, os dois impérios que ele trata mais, ele trata do Império Romano, né? Primeiro, daí do Império Otomano e do Império Chinês. Ele é um modelo. Inclusive, ele fala que os próprios intelectuais, os Brahmin, que eles chamam, os Brahmin em si só são um problema porque eles ainda podem se dar bem fora da estrutura imperial. Mas os eunucos não tem igual. Por isso que ele considera assim, ele fala para os eunucos modernos são realmente os travestis, mais do que tudo, que esses realmente. E aí é interessante fazer o link com as mulheres velhas que não se reproduziram, né? Porque elas também não têm o que fazer, né? E eu prevejo, assim, uma previsão minha, que assim, quando finalmente eles conseguirem tomar coragem e introduzir os pedófilos como uma categoria a ser protegida, eles vão ser incrivelmente mais agressivos do que os travestis são hoje. Porque tem uma escada, a gente vê uma escalada de agressividade, né? As feministas lá tinham uma certa ranheta, né? Os gays foram mais agressivos, os travestis são incrivelmente agressivos com
todo mundo. A J.K. Rowling, não sei se você sabe, a autora do Harry Potter, ela é perseguidíssima lá, porque ela não sei, se virou esquerdista lá, né? Tentou mudar etnia de personagens, sexualidade de personagens da obra do Harry Potter para agradar a esquerda, mas ela cometeu o pecado mortal de dizer que essa ideia de homens biológicos frequentarem banheiros femininos não me parece uma boa ideia. Ela simplesmente isso. Simplesmente isso. Ela é escrachada, considerada transfóbica, ela tem que ser cancelada, morta, queimada, não necessariamente nessa ordem. Não, eu conheço colegas de trabalho cujas filhas são woke que pararam de ler Harry Potter depois disso. Pararam, assim, sabe? Assim, meninas que eu vi crescer, fascinadas por Harry Potter, pararam completamente. Banido. Você falou de criatividade, eu lembrei do texto bom que é aquele The Theory of Holiness Spirals, né? Que é essa espirais de santidade, que é muito comum nesses processos, né? Um exemplo que o cara deu falou: do momento que começou a se falar de casamento gay, para se considerar que quem é contra casamento gay é basicamente Hitler, foram 15 anos. Sim. Do momento que se começou a se falar de travestis, para se considerar quem é contra travestis, basicamente Hitler, foram 3 anos. Imagina os pedófilos, os necrófilos, os furries, né? Torcendo por você aqui, Salazar. Os furries, olha, quando chegar vai ser uma coisa de 2 meses, falando sério, vai ser um processo muito rápido. 2 semanas, né? Exatamente. Vai ser um tal de nego deletando o histórico do Twitter que nunca foi visto, né? Vai ter furry no BBB, vai ser legal pra caramba. Olha... A gente deixou escapar aqui um termo que eu achei incrível aqui, que está no texto, que é a caquistocracia. Caquistocracia, que é o governo dos piores, que é o contrário da aristarquia, não é aristocracia, é aristarquia, que é o governo dos melhores. As pessoas mais elevadas, status mais elevados governam, não. A gente está vivendo a caquistocracia, onde são os mais desqualificados que são levados ao status e à função governamental. Né? Mas volta no ponto inicial que a gente falou, né? Qual que vai ser o estado final disso, né? Porque uma caquistocracia numa usina de tratamento de água... numa usina atômica, né? Vai ser super tranquilo, né? Não vejo como pode dar errado. Um super petroleiro, na tripulação do super petroleiro, tem um problema aí, hein? A realidade se impõe, cara. De gás, pipeline de gás natural, né? Não vejo como pode dar errado uma coisa dessa. Exatamente, a realidade se impõe, né? Inclusive, um ponto interessante que ele faz, pra quem acha que a gente tá longe disso, né? Quando ele deu entrevista pro Parallax Optics lá, que é aquele site da Neo Reação lá, o repórter, que fez parecer um cara bem inteligente, bem informado, ele falou: não, mas tem gente que continua dizendo que, na verdade, o que a gente tá sofrendo no Ocidente, nos Estados Unidos, é tokenismo, que, na verdade, eles põem essas pessoas, negros, mulheres, trans, não sei o que, judeus, em posições de poder, em posições bem pagas, sem poder nenhum. Ele falou: olha, em primeiro lugar, eu gostaria de ter uma posição dessa, sem poder nenhum, ganhando um salário de 6 dígitos. Eu e meus amigos. Número 2, se você considerar negros, mulheres, gays, judeus, islâmicos, latinos, a quantidade de CEOs nos Estados Unidos, que são homens brancos héteros, é baixa, tá? É pequeno. Então isso não é verdade que é uma minoria, não, tá? Isso não é verdade. Se você expandir o número é composto, né? É composto. Se você expandir por bordo das empresas, não é não. E aí vem aquele ponto, além do Alex Arora, lá, aquele que eu falei, tem 2 textos legais que eu vou colocar lá também. Um é Cloaking Woke Capital as Strategy, e outro é aquele The Genealogy of Woke Capital, onde um dos pontos que os dois fazem é que o fenômeno woke, você tem que lembrar, quem acelerou e quem está sendo agressivo em perseguir não é o Estado, são as empresas privadas. Sim. Esse Genealogy of Woke Capital, assim, lembrando que assim, o governo, praticamente, não tem nenhum governo nos Estados Unidos, por exemplo, em vários estados americanos, que demandou que tivesse 50% de mulheres ou 50% de trans nos boards das empresas. São os departamentos de RH, que ele fala do departamento de RH no texto, né, como são um ponto de infiltração, né, do Gramsciano, né, dos bioleninistas, foram os departamentos de RH que colocaram essas pessoas lá. Sim. Muito além do que o Estado demandava, tá? Então essa ideia que esses homens brancos, esses CEOs brancos, eles vivem num regime de terror. Eles não estão tranquilos, tá tudo certo aqui pro meu lado. Porque eles estão a uma denúncia de assédio sexual de perder o emprego do dia pra noite. Como, né? Assim, essas denúncias não precisam ser evidenciadas fisicamente. Não. E não precisa nem ser no tempo, né? Putz, o cara falou que eu sou gostosa lá em 1999. Ah, meu Deus, vamos demitir ele. Assim, é um regime de terror que essas pessoas vivem. O Zé é tão maluco que, assim,
eu sou asiática. Aí uma vez eu vi ele comentando que ele achava asiáticas atraentes. Eu me senti estuprada. Pois é. Assim, a gente tá a gente fala de board aqui, mas a gente vive uma epidemia aí de denúncia de estupro falso para motorista de Uber. Às vezes, sem engano, é uma coisa louca. Fazendo o link com nossos episódios da Red Pill, né? Que a gente falou, você lembra que pegou o número? Aproximadamente 50% das denúncias de estupro nos Estados Unidos são falsas. E assim, a gente aqui no Brasil, especificamente, tem essa denúncia do motorista do Uber, jogou um spray e eu senti um cheiro estranho e eu liguei pra minha amiga. Já teve pelo menos 2 casos de mulheres que se jogaram do carro, porque, assim, é uma coisa maluca, né? Mas veja você, Salazar, que é interessante falar quando o Zeno tocou no negócio do Uber, porque você lembra que ele fala no texto que a esquerda adquiriu poder no Ocidente. Na verdade, essas pessoas são hoje alto status, por causa das mulheres, né? Essas mulheres têm mais status do que homens, e elas agora usam esse poder para torturar o baixo status, que são os homens héteros, no caso brasileiro, que elas ainda continuam a dizer que tem alto status, né? Sim. Imagine você fazer uma denúncia falsa contra uma mulher dessa. Imagine você fazer uma denúncia falsa contra uma mulher negra, gorda, homossexual. Sua vida tá acabada. Faz uma denúncia. Como é que você faz uma denúncia de abuso sexual contra uma mulher hoje? Vão rir de você na delegacia. Impossível. Essa é uma feature, né, que ele comenta no texto, que é a habilidade de fazer propaganda de que as pessoas que têm baixo status, na verdade, continuam não tendo baixo status. Sim, fato. E isso se mantém, né? As pessoas que têm alto status, ou que tinham alto status, continuam tendo alto status, né? Enfim. Então é uma máquina de propaganda, né? O famigerado patriarcado que assombra todas as mulheres do planeta, né? Então, ele já até comentando, 90% é propaganda, né? Naquele texto que eu falei que eu vou colocar do Why do Elites Love Wokeness, do Alexei Arora, ele falou que interessante que ele fala. Ele falou, você criou uma classe pseudo-aristocrática sem nenhum tipo de noblesse oblige, nenhum tipo de obrigação para com os mais fracos. Então, olha que interessante que ele falou. O branco pobre americano hoje em dia, ele que era conhecido até os anos 80 como branco pobre, hoje é chamado do quê? Supremacista racial. Como ele é supremacista racial, você não precisa fazer nada por ele. Ele é pobre, foda-se ele, entendeu? Ele é pobre porque ele merece ser pobre e merece sofrer mesmo, entendeu? Ou ele é pior que supremacista racial, ele é trampista. Ele é trampista. Olha como você resolveu na cabeça das elites esse problema que o progressismo, na verdade, começou no século XIX, trouxe, que era como é que eu vou responder ao fato que essas massas são desassistidas, entendeu? Eu tenho que fazer alguma coisa. Aí esse modelo biolenense, ele acabou com a necessidade disso, porque agora não tem que fazer nada pelo branco pobre, porque ele é nazista, ele é um supremacista branco, ele tem mais que se fuder mesmo. O jogo de palavras que a esquerda usa tão bem, né, ele é muito eficiente nesse sentido, né? O bilionário americano é um bilionário, com certeza ele mereceu lá o que ele tá. O bilionário russo é um oligarca. É um oligarca. Não, esse eu acho massa, o cara é impressionante. O oligarca é um adjetivo que só existe na Rússia, né? É impressionante. Não, o Jeff Bezos é um bilionário, ele não é oligarca não, gente? Tranquilo. Tá ligado ao governo, né? Um monte de subsídios, mas não, é oligarca, ele é um bilionário, é um self-made man. Vou fazer um link agora, deu na minha cabeça agora, o link com a guerra da Ucrânia. A Ucrânia, o que é? Um grande país low status de criminosos aí. Isso aí, exatamente. Um país low status de criminosos. Muito bom, exatamente. Que tá alinhado com quem? Império Woke. Inclusive é por isso que eles são dispostos a lutar até o último ucraniano, inclusive, porque eles preferem... Exato. Que é um negócio interessante. As pessoas preferem literalmente morrer a ser baixo status. As pessoas preferem miséria, porque, de novo, o status é relativo, gente. Não adianta eu tenho um carro, eu tenho uma casa, não sei. O status é relativo. Se o outro tem mais, ou se eu tenho a percepção que o outro tem mais. Inclusive, Salazar, lembrando desse link que você fez agora com a Ucrânia, eu quero fazer um segundo link, que tanto o Trump quanto o Bolsonaro, o Trump tentou agradar negros o quanto ele pôde. Lembra aquela... O mais baixo nível de desemprego entre os negros na história, aquela reforma de justiça criminal que libertou um monte de negros, e o Bolsonaro com 400 leis feministas misóginas, misândricas, pró-mulheres que ele fez, os dois perderam a eleição. Por quê? Porque não é simplesmente você dar coisas para as mulheres. O discurso do Trump, o discurso do Bolsonaro, ele deixa transparecer, por mais idiotas que os dois boomers sejam, a realidade que mulheres, numa sociedade tecnológico-industrial, elas vão ser naturalmente menor status que os homens, elas sentem isso. Então não adianta você dar coisas para elas. Elas preferem alguém que não dê coisas, mas que diga para elas que elas são alto status. Tem uma coisa que ele fala no livro também, que é o valor da esperança, né? Você oferecer esperança que você vai ser alto status, que você vai ser, que o mundo melhor vai ser melhor, é muito mais importante que você efetivamente resolver problemas hoje. Que isso é uma coisa que o Zeno falava há vários anos, né? Porque como ele chegou ao poder, na verdade, ele não precisa realmente resolver o problema, né? Não é assim o negócio, não, o frango vai custar tanto a partir dessa data, entendeu? Então essa é a métrica, esse é o benchmark. Não, porque sempre tem um inimigo, né, ao redor. E aí volta no texto inicial. Né, imaginário. Sempre que eu faço isso. Aí volta no texto inicial do Steve Saylor, né, que ele chamava
KKK Ku Klux Klan, né, que ele falava, a KKK Crazy Glue, que mantém a coalizão das fringes, a coalizão dos marginalizados juntos, né, que é a ameaça do homem branco, o patriarcado branco fascista nazista, né, supremacista. Sim, ainda que não seja no mundo real, né? Que não existe no mundo real, entendeu? O motorista, o coitado do motorista de Uber, por ser um homem heterossexual, ele é opressor, entendeu? E a mulher que faz denúncia falsa pra ele é oprimida, não importa. Não importa que ela faz denúncia falsa, não sofre consequência nenhuma pra ela, né? Sim. Que é basicamente a natureza do status. Status é a capacidade de executar violência contra o seu inimigo e ter repercussões. Então, obviamente, a mulher tem mais status ali. Não importa. Importa é a narrativa que é dada a ela por essa elite que quer mantê-la como massa de manobra, né? Sim. Mas você entendendo isso, você entende que não adianta a direita perguntinha tentar apontar incoerência, apontar hipocrisia, fazer perguntas, porque a questão não é lógica, não tem nada lógico para discutir. A discussão não adianta nada. O movimento é insano. O Zip Catholic falava isso muito do liberalismo. Ele falou, o liberalismo é inconsistente, mas isso é uma feature, não é um bug. Sim. Ser inconsistente é melhor ainda, não funciona mais, né? Você não tem que fazer sentido. Lembra, no final do texto que ele fala... É um teste de lealdade, vamos... É um teste de lealdade. É um teste de lealdade, como a gente Dear Make Horse, do Zhao Gang, né? Entendeu? Que é uma expressão idiomática chinesa, né? Você quer testar a lealdade do cara, você aponta um cervo e fala pro cara que é um cavalo. Se o cara falar que é um cavalo mesmo, né? Como a história que aconteceu, né? Do século III na China com o Zhao Gang, que era o ministro do imperador, né? Se ele repente um golpe ou não, chamou uma série de ministros lá, apontava o cervo, falava um cavalo ou um cervo. Quem falava que era um cavalo, ele sabia que era leal a ele, né? Isso é um teste de lealdade, né? Que aí é o chibolê, né? É uma forma de chibolê, né? Sim. Se você vê pela linguagem, né? Você identifica, né? Então é fascinante, mas como não adianta, não é uma discussão moral, não é uma discussão legal, não é uma discussão... O pessoal fica fazendo essas perguntinhas, olha só aqui, quem que foi que empregou mais, quem que foi que melhorou o status dos negros, das mulheres, como se os adversários deles, você fala, realmente, né, puxa vida, você tem razão, sabe, 15 anos nessa toada, nunca aconteceu isso, e eles continuam insistindo, tolamente. Quantas conversões vieram das perguntinhas de vocês, pra entender, né, entendeu? O que você conseguiu fazer com isso, né? Enfim, é hipocrisia, também, enfim, é incoerência. É a hipocrisia da esquerda. Olha como a imprensa é parcial. Fala, sério? Incoerente. Agora que você vai pensar. Incoerente. Não, até hoje o debate. Venci o debate. Não, até hoje você pega o tweet. Gente, a imprensa acabou. Falei, porra, mas você tá falando isso há mais de 25 anos, no mínimo. Puta. Já entendi. E aí? Aí você vê o quanto o Brasil, assim, precisa evoluir, né? Assim, não tem como. A gente perdeu aqui uns 10, 15 anos aí nesse movimento. Tá muito atrasado. Não, se você for para os Estados Unidos é igual. Não, eu sinto porque a gente perdeu. Quando teve lá o impeachment da Dilma, a gente teve a oportunidade de sedimentar algumas coisas, mas a gente caiu na lábia de certos atores aí, de youtubers, influenciadores, e o negócio desmobilizou. Mas, gente, assim, de novo, a gente não tem capacidade de fazer nada. Você só muda de regime quando as elites do regime, a parte deles, resolvem se voltar contra o regime e mudar o regime. Não tinha essa elite. Não existia essa elite. Bolsonaro não é elite, Bolsonaro é ralé. O fato é que o Olavo de Carvalho falava muito para ocupar os espaços e faculdades, redações de jornais e tudo mais, isso partiu, né? Esse bonde já passou. Não tem mais como fazer isso agora. Respeitosamente, eu nem sei se era possível fazer, assim, isso é não sei, 20 anos atrás, talvez, eu não sei quando não fosse um negócio tão descarado ainda, pré-eleição do Trump, um monte de coisas que aconteceram. Eu não acho que precisa tanta gente também, sinceramente, igual o Olavo de Carvalho falar, não, você tem que tomar uma associação de bairro, eu não acho que é por aí também, mas... assim, de novo, nossos centenas de milhões de ouvintes podem me corrigir nisso, que todos os 8, eu nunca vi uma hipótese, eu nunca vi uma situação, eu nunca vi um cenário onde alguém conseguiu tomar um Grêmio estudantil de uma universidade. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Se alguém souber de alguma coisa, me mostra. Porque o pessoal fala. Desculpa, só pra terminar, o pessoal fala assim: não, você pega aquele movimento lá, Young Americans Foundation nos Estados Unidos, eles tomaram várias universidades. Como é que chama aquele movimento do Scott? Que inclusive brigaram depois com o America First, com o Nick Fuentes. Esqueci o nome daqueles caras lá. Outkeepers? Não é Outkeepers, que na universidade mesmo. Sabe que
brigaram com o Nick Fuentes depois, que tinha aquele Scott Greer, se eu não me engano. Mas enfim, esses movimentos estudantis republicanos. Aí você fala, nós tomamos essa universidade. Aí você vai conversar com os estudantes assim, nós somos a favor do casamento gay, nós somos a favor do aborto em caso de estupro. Você não tomou nada. Você se configurou ao que a esquerda defendia. Entendeu? Você não tomou. Era o CPAC? Era aquele CPAC? CPAC, né? CPAC, isso. Exatamente. Mas você não tomou nada. A questão fundamental é que você não toma, né? A esquerda, ela prefere tacar fogo na instituição que ela está ocupada do que ceder espaço, né? Assim, eu tenho um texto muito bom no American Sun sobre essa questão aí da ocupação de espaço, onde eu acho que o autor, que eu não lembro o nome agora, faz um ponto relevante. Ele falou, olha, mentir faz parte do arsenal da esquerda e é perfeitamente normal. Para um direitista, reacionário, tradicionalista, conservador, esse processo de tomada granciana de direito das universidades, onde você tem que mentir, inclusive, eu acho que ele é muito mais deletério, inclusive, para a alma de quem faz isso do que um esquerdista, tá? Então ele falou, por isso que ele falou, eu também sou cético quanto a esse processo gradual de tomada. Eu nunca vi essa tomada acontecer em lugar nenhum do mundo. As universidades foram tomadas pela direita. Eu nunca vi isso acontecer. Porque tomar o Grêmio, só para você insistir aqui no exemplo, é um passo, né? Mas você teria que tomar o Grêmio, tomar o corpo docente, a reitoria. Isso tudo vai demorar décadas, talvez séculos. Você concorda que você teria que inicialmente mentir para fazer isso? Sim, sem dúvida. Mentir o tempo todo, entendeu? Sim. Dá para fazer, entendeu? Isso cobra um preço, eu digo, psicológico, até na alma de quem tem que fazer isso. Você vai chegar lá e falar, não, as mulheres são maravilhosas, os gays, os trans são maravilhosos, mas secretamente você tá lá rezando o terço e querendo a volta das cruzadas. Pô, difícil, cara. O que eu acho, o que eu falei até no Twitter uns tempos atrás aí uma guerra cultural acabou. Não adianta mais querer ficar no debate de ideias. Gostei, é verdade. Gostei Não adianta ficar no debate de ideias e falar, não, olha que incoerência, olha que hipocrisia. Não, a gente precisa criar uma coisa nova. Não sei o que é, eu não sei. Não sei como é que isso vai ser. Mas não vai ser nas faculdades, não vai ser nos grêmios, não vai ser nos sindicatos, eu não sei onde vai ser. Não vai ser nas redações das revistas que existem hoje. Aí, a Veja vai virar direita, sei lá qual revista vai virar direita. Vou tomar Veja, vou tomar Globo. O New York Times. Eu acho que a saída vai ser bem violenta. Você falou de violento. O Mark Citadel, dando uma entrevista para o Counter Currents, né, que é ele é ortodoxo. Ele falou, olha, a solução para os europeus do leste, ele está falando para sobreviver à ameaça muçulmana, ele falou, tem um Hezbollah cristão. Aí eu imaginava algo desse tipo, um Hezbollah católico, sei lá, mas o que é o Hezbollah? Eu entendo que é Hezbollah. O Hezbollah é um partido político, é uma instituição de caridade, é uma agremiação religiosa, mas também uma milícia que também trafica drogas e armas, só para lembrar. Não vai ter uma saída fácil. É aquela velha história, nós não vamos vote yourselves out of this mess, né? Nós não vamos sair disso através de voto. Pode esquecer. Então essa política eleitoral, assim, aí eu concordo com o Salazar, me cansa de ver. Não, porque agora é o Tarcísio, é o Zema, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Não, é o Marcel Van Hatten. Eu falei, gente, libertários são retardados. Eu vi isso. Não, os libertários são anormais, são subnormais. De se jogar, são subnormais, são garotos de 14 anos, são débeis mentais, não tem o que fazer com o libertário, não tem nem que discutir. Não dá, não engaja, entendeu? Cara, as pessoas voltam nessas mesmas ideias, elas não conseguem sair, né? É porque elas não conseguem ver a saída. A saída é difícil. A saída vai ter muito sangue pra sair disso. Aquela entrevista do Bolsonaro, quando ele era vivo, né? Que agora ele virou uma coisa. Você lembra que ele falou uma coisa do tipo, você resolveria o problema do Brasil com 20 mil mortos, alguma coisa desse tipo, né? E é interessante que o Mason Mode... Ele falou também que fecharia o STF com Cabe um Soldado. Não, ele não falou. Foi o David Lloyd e o filho dele que falou, né? O Kurt Yarvie, dando uma entrevista, eu tô tentando lembrar agora pra quem que era, mas ele falou o seguinte, ele falou, olha, dos países, assim, do hemisfério ocidental, o país que eu considero mais consertável, mais próximo de estar consertado, mais do que dos Estados Unidos, o Kurt Yarvie falou isso, é o Brasil. Só que você tem que ter alguém disposto a colocar alguns corpos no chão, tá? Entendeu? Não é com hashtag de Twitter, não é com perguntinha, tá? Que vai resolver esse problema. Assim, 20 mil eu acho um exagero, né? Porque a ditadura, a terrível ditadura brasileira, que todo mundo se lamenta até hoje, né? O trauma geracional que isso causou, matou 500 pessoas. É 200 e poucos, né? Acho que assim, vai 500, vamos colocar 500. Dou de barato 500, tranquilo. Vou dar uma 500 pessoas. O que hoje a gente chama de um final de semana tranquilo no Rio. Zero, eu diria que é um trauma epigenético, mudou a genética das pessoas. Porque, puta merda, os filhos estão... Porque o meu bisavô foi torturado na ditadura, entendeu? Ele teve que assistir o Willow na Terra da Magia 3 vezes. Então, assim, eu não acho que 20 mil é o número, não. Acho que... Veja, é o número dele, cara. E
eu abomino violência, eu fico chocado de falar qualquer número aqui. Entendeu? Eu acho que vai se resolver com o diálogo, com um clube de debate. A gente tá falando de status aqui, né? Uma medição de status é a disposição e a autorização para praticar violência, né? Perfeito. É por isso que os antifas, os Black Lives Matter, têm alto status nos Estados Unidos, porque eles destroem, depois não acontece nada com eles. Agora, os bolso-mongolistas acharam que eles podiam fazer a mesma coisa no Brasil. Descobriram que quem tem... Foram lá, não quebraram nada, cantaram nacional, bandeira, tomaram porrada, foram tudo presos. E aí? Então, num literal campo de concentração, porque campo de concentração ninguém falou que é de extermínio de concentração, sendo vacinado à força. E sendo humilhado pela PF, sim. Porque vocês não têm status. Vocês acabaram de descobrir que não tem status. Sem ter um crime descrito, um crime previsto pro que eles fizeram. Sim. Eu vi até uma notícia, não sei se é verdade, de uma mulher que foi obrigada a assinar uma declaração que ela estava cometendo o crime de preparação para o terrorismo. Seja lá o que isso for. Cara, mas eu não sei. Eu vejo no Twitter esses advogados, que, segundo o inciso 4º, parágrafo 3, terrorismo, meu amigo, o Alexandre de Moraes não responde terrorismo na cabeça da que eu sou alto status, é baixo status. Você é baixo status. Eu assino um papel aqui, falo qualquer merda no papel e tá todo mundo preso. Você não tem status, eu tenho. Entenda isso. A Constituição. Não, basicamente, essa questão do pessoal que assiste, que é fanboy aí de Law and Order, né, que assistiu todas as temporadas. Não, porque aqui a lei, porque a Constituição, porque a 4ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. Gente, vá pro meio do inferno, vocês todos. Vejo. Isso aí destrói o meu cérebro. Eu não leio isso. O meu cérebro é atacado por esse. Tem que lembrar que o 6 de janeiro, lá, a pseudo-invasão do Capitólio, já tem um monte de gente presa hoje nos Estados Unidos, né? Até hoje. Do mesmo maneira que o Brasil, maltratadas, torturadas mesmo. Né? Não, morreram pessoas on-site, né? Morreram pessoas lá. Exatamente. Durante a pseudo-invasão, morreram pessoas. Eu cheguei a twittar outro dia falando, a verdade é uma só. Hoje você tem mais presos políticos nas democracias ocidentais, Brasil, Estados Unidos, Alemanha, aquele golpe da Alemanha lá e França, do que na Rússia. Sim. Literalmente isso. Né? Tem mais gente presa por crime de opinião na democracia ocidental que na Rússia. Você precisa de uma plataforma para praticar, para tomar o poder. Isso. E essa plataforma não existe ainda. Não existe porque é um movimento popular, é um movimento desorganizado. Não existe. Você precisa de líderes. Então, você precisa de um exército e você precisa de líderes. Um exército leal e você precisa de líderes. Você não tem. Por isso, Zena, voltando assim o fio, você falou, a gente perdeu a oportunidade, mas na verdade eu diria assim, as elites dissidentes perderam a oportunidade. Sim. Porque elas não tinham nada pronto quando a Dilma foi derrubada, não tinham nada preparado, entendeu? Não tinha ninguém ali pra fazer nada. Não, pior que isso, né? Acharam isso, de novo, o Olavo de Carvalho, né? Continua 1 ano depois da morte dele, continua prevendo o futuro, né? Acharam que eleger o presidente ia resolver tudo, né? Então, um trabalho longo que tinha pela frente. Talvez eleger o presidente naquele momento nem tivesse sido a melhor opção, né? Talvez tivesse sido melhor concentrar em outros cargos. Assim, taticamente falando. Eleger o presidente que ia ter que se comportar como, não vou dizer Stalin, então, como um Franco, pelo menos, né? Como um Francisco Franco, entendeu? E esse presidente que foi eleito não ia fazer isso de jeito nenhum, né? Pois é. Esse presidente que foi eleito é um cara que morre de medo de juiz, né? Não precisa falar mais nada, né? O cara morre de medo de juiz de direito, então não vai ser o cara. Então esse é o grande problema, né? Não é... E aqui que ele volta aqui um termo que eu sublinhei aqui da parte 2 do artigo, né? Que o time disciplinado sempre vencerá um jogador talentoso. Exatamente, muito bom. Muito bom. Isso é muito bom. Que é a guerra industrial, né? O Salazar o enlace com a guerra da Ucrânia, não importa, as armas ucranianas ocidentais são melhores. Falando, não importa, os russos têm mais, entendeu? E produzem mais, entendeu? Então é o time mais numeroso mesmo. E nesse ponto a gente vê que a esquerda está produzindo mais candidatos, não esperam mais os talentos naturais surgirem, né? Um cara que surgiu no movimento sindical que a gente vai fomentar. Não, eles já são produzidos em escala industrial, né? Não precisa mais. Uma Greta Thunberg lá. Você tem de natural numa Greta, né? Numa Sâmia, numa Tabata, sei lá, são todos... Não é grassroots, não precisa mais. Não precisa. É tudo produzido lá numa fabriquinha. Mas é mais uma evidência que é o movimento das elites, né? Mais uma evidência que a wokeness, a lacração, é o movimento das elites capitalistas financeiras. As elites fomentam isso, as elites, quando falam da Greta, né? Que tem uma garota de, sei lá, 16 anos quando ela surgiu, lá 13 anos quando ela surgiu no cenário político. O que ela tem de experiência para poder dizer, né? Aqui do ambientalismo. Com o TPM e resolveu ser. Então, mas olha o fio importante
importante com o artigo, né? A Greta. O que uma garota de 17 anos agora, sei lá, 17, 18 anos, autista, ela tá com 20 já. 20 já, feia pra cacete, pelo amor de Deus, cara, me dá um bagulho. Qual que é o status dela numa sociedade normal? Pois é. Entendeu? Provavelmente no espectro do autismo, né? Exatamente. Então, olha o que é oferecido a ela, entendeu? Olha o status dela nessa sociedade artificialmente criada versus uma sociedade natural, ou, na verdade, o status da mulher vai ser determinado em grande medida pela capacidade reprodutiva dela e a atividade física dela. Agora, vamos pegar esse exemplo de novo. Agora, vamos dizer que ela vai chegar aos 21 anos, vai ler um livro, vai concluir a faculdade e vai dizer, puxa, eu estava errada. Não, quando que uma pessoa dessa vai falar isso? Não, sabe o que é? É isso aqui que tudo Marilena Chauí, né, cara? Não vai nunca. Depois de 40 anos, fala assim, eu não posso mais repetir minhas posturas. Posso desmentir o que eu tô falando. Ela falou isso, sério mesmo? Ela falou isso? Falou. Honestidade absoluta, adorei isso. Puta merda. Ótimo. Falou no escândalo do mensalão, né? Que o pessoal pensou. É verdade. Agora lembrei, verdade. Puta, muito bom. Pensou ela falou, mas eu não posso desmentir o que eu tô falando faz 25 anos. Fala, quer dizer que não importa, na verdade não importa. Ô Zé, você imagina só, a Greta foi se formar enfim, a hipocrisia. Enfim, porque, Zé, a Greta se forma na faculdade, lê um tweet do Eduardo Bolsonaro traduzido para o inglês, muda completamente. Chega ela. Não. Chega ela, um dos pendrives do Eduardo Bolsonaro que distribuiu lá no Catar, que vão mudar incoerência, o mundo. Eu fui incoerente até agora. Eu fui incoerente, meu Deus, acabou, pronto. Eu não posso mais ser incoerente, é isso aí. Deus vult. Então, essas pessoas, assim, é triste porque, claramente, no caso da Greta Thunberg, você vê claramente que é uma pessoa que foi manipulada pela família, por pessoas ali que estão usando ela como um fantoche ali para causas que lhe são importantes, né? Ou são importantes para as pessoas que estão pagando os salários dos pais, dos patrocinadores, né? E os pais dela já são ativistas, pra deixar claro que os pais dela já são duas primeiras, ativista, né? E tudo mais, não é alguém retardada, vamos falar português, claro. A gente fala no espectro do autismo, mais polido. Então essa pessoa nunca vai ter, assim como qualquer ONG que existe, eu vou fundar uma ONG aqui. Isso, ótimo. Para prevenir aqui a poluição, não sei qual rio. Aí, uma vez resolvido o problema da poluição do rio, essa ONG nunca vai declarar, missão cumprida, vamos desmobilizar. Não, nunca. Sempre vai ser um problema. Sempre vai estar lá a poluição do rio, sempre vai ter dinheiro, sempre vai precisar de artista para falar. Aumentar todo ano aumenta. Todo ano aumenta, não importa o que faça. A fábrica que poluía já fechou, o dono já mudou do país, mas não, precisamos resolver aqui o problema da poluição, da arara roxa aqui do Amazonas. Infelizmente... O diretor da ONG, a secretária da ONG, elas estão agora viajando para Davos para falar em Congresso Nacional. Sim, para falar um TED Talk. Olha o status dela. Se isso acabar, você fala, filha, você vai trabalhar agora, você vai ter que trabalhar, usando lá o Flávio Garage, você vai ter que levar às 6 da manhã e pegar o metrô. Que tipo de emprego que ela vai ter, entendeu? Pois é. O que você tem? Eu cuidava aqui da ararinha que se extinguiu, infelizmente, aqui, então eu vou... Você vai ser chapeira do McDonald's. Isso, Você lembra no texto que ele fala assim, talvez você tenha estudado o puppetry, né, que seria manipulação de marionete na faculdade, né, e aí, portanto, você não vai dar certo numa sociedade, assim, de mercado livre, capitalista. Você não vai escolhas, né? As pessoas fazem escolhas, as escolhas dão certo, as escolhas dão errado. Então óbvio que você vai entrar para o partido, né? Que vai te prometer alto status, né? E assim, isso vale tanto para as ONGs quanto para os órgãos do governo. O órgão do governo que cuida da misoginia, do preconceito, do patriarcado, a Fundação Brasileira que combate ao patriarcado, nunca vai declarar a missão cumprida e falar, gente, tem mulher demais no mercado de trabalho aqui, a gente precisa de mais homens aqui. Nunca que vai acontecer isso. Sempre vai ter problemas resolvidos. Vai lá e tira uma foto de quem ocupa a diretoria da Associação de Combate ao Patriarcado, né? Quem que as mulheres, o que elas vão fazer se elas não estiverem lá, entendeu? Onde é que elas vão estar? Chapeira do McDonald's. Status de novo. Né? Agora, é importante, gente, a gente tá chegando quase uma hora e meia de episódio, é importante deixar claro, não adianta discutir com as pessoas, você não vai convencê-la que é melhor estar certa com baixo status do que estar errada com alto status. Isso é insano. É uma insanidade tentar fazer isso, entendeu? Não é com discussão, não é com debate. Outro dia alguém me chamou
eu tenho um canal que faz debate, que ele for debater, eu falei, cara, não debato, eu não creio no debate. Eu considero uma coisa extremamente gay, tá afetado a fazer debate. O debate, ele funciona, assim como a democracia, ele funciona em condições muito específicas. Sim. Você tá aqui, ó, eu tô aqui, eu sou profissional, eu sou engenheiro elétrico, você é engenheiro elétrico, vamos discutir aqui sobre melhor em condições para instalar cabeamento de alta tensão no Amazonas. Pronto, é isso. Esse é o debate. Vai debater política, sociedade, racismo, da vida, metafísica. Papel da mulher, não leva a lugar nenhum. Isso daí é um monte de armadilha. O papel da mulher, eu sempre lembro do nosso dileto Ciro Gomes falando da Patrícia Pilar, né? Qual que é o papel da campanha? Dormir comigo. Imagina fosse um candidato alinhado minimamente à direita falar uma coisa daquela, né? Nunca vai ter sido esquecido. Nossa, pronto, é estúpido, basicamente, tá estuprando. Basicamente é um tarado, né? Muito bom. Vamos fazer um wrap-up, então? Eu acho que, curiosamente, apesar do tema, esse episódio aqui, o texto que eu li e o episódio, eles me deixam com umas notas de esperança, porque eu acho que a esquerda ocidental hoje já está muito parecida com o que era a sociedade czarista russa, uma sociedade isolada, alheia ao seu entorno, né, endogâmica e desprezada pelo povo. Você vê hoje que os líderes da esquerda, seja o Lula, seja o Biden, não conseguem sair na rua, né, não conseguem organizar um mínimo de um comício com um mínimo de representatividade. Né? Apesar de todo o poder, tudo isso, eu acho que eles estão perdendo o status na sociedade que eles criaram, né? E eu acho que a gente está chegando também na era do colapso, assim, vai chegar num momento que, hoje a gente falou aí da obesidade mórbida, é um grupo a ser protegido, a ser incluído na sociedade, né? Vai chegar os outros cada vez mais bizarros, vai chegar uma hora que o sistema de atrair esses grupos, incluir esses grupos, manipular eles para fins políticos, vai colapsar, não tem jeito. Desculpa, Salazar, acho que os furries não vão ter vez. Não, eu tenho um contraponto que eu acho que é o seguinte: qual o risco para mim? O risco é que a sociedade ocidental, assim como todas as outras, a gente está chegando num ponto tecnológico. Vou entrar agora numa área que eu acho que tem a ver com o texto. Transhumanismo. De transhumanismo e de automação que ainda pode sustentar esse sistema perverso, entendeu? De alguma forma. Acho que o transhumanismo, especificamente falando, a gente está ainda a vários degraus de tecnologia de ter um transhumanismo de verdade, né? Perfeito. Por mais que o Elon Musk fala, vou enfiar um chip aqui na cabeça no cérebro das pessoas, eles vão controlar o iPhone. Isso não tem case de sucesso disso ainda. Isso aí tá há décadas, assim como o carro autônomo, né, e outras coisas que todo mundo tá prometendo que 5 anos vai estar nas ruas, né? Acho que a gente tá a degraus tecnológicos disso se tornar realidade. Não sei. Eu acho que sistemas autônomos podem ser a saída para isso aí. O sistema continuar, porque assim, é um sistema, vamos lá, a gente tá chegando num ponto que a tecnologia, antigamente você precisava de muita mão de obra, de pessoas com practical skills, entendeu? Sim. Cada vez menos. Se isso acontecer, você vai conseguir ter um grupo de pessoas, uma elite manipulando toda a sociedade, que eu acho que é o pipe dream lá, o cheiro a pipeta de crack do Peter Thiel, desse pessoal, entendeu? É a sociedade que eles querem criar, onde qualquer whim, qualquer coisa, qualquer perversão pode ser satisfeita desde que a tecnologia sustente, entendeu? Então, assim, tem alguma coisa estranha aí, perigosa. Deixa o seu desempate aqui. Concordo com o Salazar, concordo com o Zeno. Transhumanismo não. Automação, sim, na medida em que eles estão investindo em automação, eles estão percebendo que as políticas deles são digênicas, elas estão causando digenia. Aliás, o Spandrel é o autor daquela teoria original que ele chama de IQ Shredder, triturador de QI, que na verdade a sociedade industrial capitalista moderna ela recompensa as mulheres mais inteligentes para não ter filhos e, portanto, o QI médio cai. Percebendo isso, eles estão investindo em automação. Automação, concordo com você que eles perceberam que a mão de obra é muito qualificada, então é melhor ter um monte de mulher gorda, do cabelo verde, com clonazepam até no que não consegue nem se mexer, e na verdade o algoritmo tentarem controlar lá a indústria, a fábrica lá de produção de alumínio, que seja. Porém, aí eu concordo com você, eu não sei se eles vão conseguir fazer isso. Há limites claros para automação no nível tecnológico, eles estão sob pressão de 2 grandes entidades, 3 na verdade, né? O que é o bloco, o bloco chinês, o bloco russo e o bloco islâmico imigrando, e um quarto bloco que é a imigração massiva de africanos para a Europa. Então eu não sei se eles vão ter tempo de fazer isso
isso, com essa eficiência que eles imaginam que eles vão ter com a automação antes do colapso. Sim. Tá? Esse pra mim que é o ponto. Sim, se isso pra mim se isso não acontecer, é colapso, eu concordo. Mas eu vejo esse problema aí. No fundo, você tá apostando que a automação vai dar resultado. Um problema para você ter a sociedade automatizada, que eles chamam de sociedade pós-escassez, né? Isso. Como é que eles vão efetivar isso, sendo que eles estão destruindo as empresas? Não tem um monte de... Como é que chama lá no programa? Skunkworks fazendo isso, não né? tem Skunkworks. Um monte de empresas estão sendo populadas aí por pessoas desses grupos, né? Se você for falar, fazer um grupo aqui super ultra secreto de automação que é composto só por homens brancos heterossexuais, vão cair de pau em cima. Não sei que seja um projeto secreto, né? Aliás, brancos heterossexuais, você sabe onde você vai conseguir fazer esse projeto? Na China. Pois é. Só que a China está há alguns anos de uma guerra com o Ocidente, né? E você vai fazer o quê? Você não vai vender para o Ocidente, né? Esse é o grande problema. Mas, voltando, eu acho que eles veem a saída pela tecnologia, essas elites. Cara, eu vou dar real pra você, eu não sei se eu nunca falei isso aqui, certamente não falei, mas eu falei em pouco lugar. A única pessoa que eu vi falando isso foi o Theodore Bill, Vox Day. Essas elites que estão em Davos, o Klaus Schwab e o Yuval Harari lá, eles são mid-wits, eles não são super gênios, eles são imbecis, tá? Essas elites já são produto da digenia. Nós não temos elites malignas e brilhantes como antigamente, tá? Então, por isso que eu sou cético quanto a esse poder de automação, tá? As elites já não são. O Yuval Harari é um mid-wit do caramba. Quem leu aquele livro, O Homo Deus, lá é uma bosta de livro. O cara é muito ruim. Klaus Schwab é outro tonto, tá? Inclusive, pra mim, eu queria até saber quem é, na verdade, que manda no Klaus Schwab, porque é óbvio que o Klaus Schwab não é um mastermind de nada, entendeu? Claramente. Curioso isso, né? Porque mesmo eu tava tendo esse pensamento no Brasil hoje, o pessoal fala, não, porque se você acha que é o STF que tá mandando aqui, você não entendeu nada. Tá bom. Quem que é, então, né? O Brasil é um país de pau mandado, né? Ninguém sabe quem que manda em nada. Então, no caso do Brasil, o Brasil continua sendo uma satrapa, uma colônia americana, na verdade. Nada acontece sem os Estados Unidos deixam, né? A eleição do Lula foi... O Jake Sullivan veio pro Brasil literalmente pra dar a letra, né, do que ia acontecer, né? Nesse aspecto, inclusive, eu culpo o Bolsonaro, que ele culpa os militares, mas assim, você vai dar um golpe no Brasil, você vai sofrer um regime de sanções igual ao da Rússia, e aí? O Brasil tem condição, tem base industrial pra sobreviver igual a Rússia? Vai fazer o quê? Capoeira? O pessoal vai jogar capoeira? Não sei. Bom, eu acho que, ao contrário da maior parte dos nossos episódios, esse daqui me deu uma esperança, porque eu acho que essas práticas, tipo... É verdade. Essas práticas tipo ESG vai destruir as empresas que deviam promover essa automação que o César tá falando. Mas se destruir, vai destruir todas as tecnológicas, mesmo. Mas não vai... sim, a gente vai regredir. Vamos lá, a gente vai regredir. O custo humano vai ser muito grande, viu? Vai morrer gente, capitão, vai morrer gente. Mas assim, a gente não vai virar não vai ser o sonho, não vai realizar o sonho molhado lá do Klaus Schwab, lá de todo mundo tá comendo inseto, né? A gente vai regredir alguns anos, vai regredir para uma sociedade pré-digital, talvez, mas aí a gente vai criar uma coisa nova, né? E assim, nós somos a classe oprimida, né? Nós somos os que tem que aspirar a status. Então nós temos que bolar esse mecanismo para resgatar esse status, né? Então vou me despedindo aqui, Zeno Histórico, boa noite a todos. Salazar? Minha plataforma eu quero deixar para 2025 furries. Eu acho que eles têm um espaço grande para ocupar e eu espero que todos me apoiem aí para pelo menos, né, sei lá, governar São Paulo ou até o Brasil, não sei. Boa noite, leia o texto. Eu pedi ajuda do Cato da Sneaker, do Jacobino Tropical, traduzi o texto, eles estão revisando, eu vou publicar quando a gente publicar as notas, eu vou publicar uma tradução do texto, inclusive. Mas leia o texto é muito bom, tá bom? Excelente. Obrigado, pessoal, boa noite, até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.